Bom dia, gente. Queria trazer uma dica para vocês de que eu apliquei na minha casa e depois eu trouxe para dentro do consultório, né? Só que do consultório eu trouxe de uma forma mais lúdica, né? Mais na brincadeira, né? Porque não tem como trazer para cá, vocês vão entender. Eu percebo que as crianças de hoje em dia, elas são mal estimuladas, até mesmo dentro do lar, né? Por quê? A gente tá numa era em que os pais fazem tudo pelos filhos, né? Os pais colocam a comida no prato, recolhe o prato da mesa, não faz eles ter aquela dinâmica de pedir para que eles forrem a mesa ou que eles tirem a mesa, inserir essa criança dentro da rotina de um lar. Aí quando eles chegam na escola, os pais reclamam muitas vezes assim: nossa, mas ele é muito desorganizado, ele não tem organização nenhuma, ele não cuida do material. Mas lá atrás, o que ele foi ensinado sobre organização? O que ele foi ensinado sobre cuidar das coisas? Né? Ele não sabe, ele tá vindo esse choque agora na cabeça dele, falando pra ele: ó, você tem que ser organizado, você tem que cuidar das suas coisas. Começou agora, mas não começou desde pequenininho, né? Ele não tinha aquele incentivo de saber que os pratos é guardado ali, os copos ali, né? Porque, como eu falei, hoje em dia a gente tá numa era em que os pais protegem mais, né? A gente vem passando de escalas, né? No tempo dos nossos avós era de um jeito, depois a gente veio para a era dos nossos pais, a gente já teve um outro cuidado e agora a gente como pais tem mais cuidado ainda, né? Em não querer que eles façam nada, a gente fica poupando, né? Eu não quero que meu filho faça isso. Tem pais que têm uma situação financeira talvez melhor e aí tem empregados e tal. Mesmo aqueles que não têm, os pais têm bastante cuidado de dizer: deixa lá, né? O pai vai lá e recolhe o prato, o copo, o talher, o brinquedo, o caderno que acabou de fazer a lição, mas não deixa a criança fazer. E isso faz parte de uma rotina. E aí, eu queria dizer pra vocês que eu comecei em casa a fazer com o meu filho mais velho. Ele tem 11 anos e durante muito tempo, né, eu não exerci essa profissão de psicopedagoga e ele ficava na casa dos avós, né? Então eu percebi assim, depois de um tempo que eu comecei a ter mais tempo em casa, em ficar com ele, analisar ele, que ele era tão mal estimulado, chegava os dedinhos ser durinho. E isso eu vejo dentro do meu consultório também. E eu comecei a colocar ele lá na minha cozinha. Filho, vem cá, vamos fazer arroz? Filho, vem cá, vamos desfiar frango? Tudo isso pra amolecer, pra ter essa psicomotricidade dentro da minha cozinha. Aí, descascar o alho, descascar a cenoura, descascar a batata, com descascador, fazendo o movimento, ralar a cenoura, ralar a abobrinha, ver diferentes texturas, né? Ter movimentos, né? Aí a gente volta lá atrás, aquela criança lá no primeiro ano, no pré, mas a letra dele é ruim, ele pega errado no lápis. É claro que existem várias situações que podem vir por trás disso, né? Mas o estímulo não acontece só na escola, tem que partir de dentro do lar, né? Escola e família, juntos, trabalhando juntos. Escola vai fazer lá e a gente vai fazer em casa com as ferramentas que temos em casa. Aí eu entrei na questão dele movimentar esses dedinhos, dele ter os movimentos corretos, dele não ser tão duro e preso. E aí fui trabalhando cada dia uma coisinha com ele, cada dia, para que ele tomasse gosto, a gente conversasse sobre as coisas da cozinha. Ele não sabia nem o que era uma frigideira. Mas o que isso vai adiantar? Vai adiantar tudo. Isso tudo é para a cabeça dele, é para o nível de aprendizado dele, é para ele saber lá na frente o que é, o que não é. Não ele crescer um adulto que só tem uma profissão, quando chega dentro de casa ele não sabe nem o que é uma frigideira. Que mundo que ele vai viver? Ele não é um robô, ele precisa ter uma vida de rotina de um lar muito bem absorvida para poder ter uma rotina profissional também muito bem sucedida. Então, crianças que são inseridas no lar também serão cidadãos profissionais bem sucedidos,
né? Então isso envolve bastante dinâmica dentro de casa, inserir em todas as rotinas, colocar para ajudar, descer um lixo de casa, colocar a mesa do café, retirar a mesa do café. Para cada idade tem uma faixa etária, para cada faixa etária tem uma rotina que pode ser feita, né? E que vai agregar muito, vai criar vínculos com a família, vai ajudar lá na escola, né? A criança vai ter uma desenvoltura melhor, vai se conhecer melhor, conhecer como que cada coisa é feita, né? Eu, no caso, tô falando de cozinha, ele vai aprender como que cada alimento é preparado, né? Para criança que tem dificuldade com alimentação, para comer, isso vai ajudar muito, né? Eles vão pegar gosto. Meu filho não gosta de legumes, mas nesse dia que eu pedi para ele cortar uma cenoura, uma batata, nós fizemos uma carne de panela, ele comeu e falava, eu fiz, né? Isso deu até uma autonomia para ele, uma certa responsabilidade. Então essa é a dica de hoje, inserir no contexto familiar não significa só a gente tá ali junto com a criança, conversar, põe para fazer lição, ficar aquela coisa robótica, mas inserir no contexto mesmo, num todo, né? Como eu sempre digo, a gente tem que falar para a criança, a casa anda com a gente anda, mas a casa também. A casa tem essa dinâmica, né? Então a gente tem lixo para recolher, a gente tem comida para fazer, a gente tem que abastecer o armário, e eles precisam entender que tudo isso acontece, né? A partir do momento que eu levei ele ali pra cozinha e falo pra ele como tem que separar, como tem que estar organizado, como tem que estar limpo, isso ele carrega pra ele e vai fazer na escola também. Quando ele colocar os materiais dele na mesa dele, ele vai saber, aqui tá meu caderno, minha borracha, agora eu vou guardar isso, eu vou fazer aquilo. Então, pra eu cobrar essa organização de escolar, eu preciso inserir ele primeiro dentro do contexto da família, na rotina, tá? Mas é isso, gente, eu espero que isso também ajude vocês. E eu já fiz um post sobre as crianças ajudarem na rotina do lar, né? E hoje eu quis falar pra vocês sobre algo que eu vivenciei com ele dentro de casa, né? E trouxe no consultório, eu trouxe em formas de massinha, né? Então ali a gente fez algumas preparações, faquinha para cortar, panelas para saber nomear frutas, legumes, como corta, no preparo. Então, dentro do consultório a gente faz uma forma mais artificial, mas sempre naquela linguagem de nomeações, do que pode ser feito com aquilo. Então ali já tem um desenvolvimento também, né? Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia. Tchau, tchau.